Então, pessoal, eu tinha planejado nessa semana começar o nosso projeto Lives. Esse projeto, ele é um projeto que eu tenho um bom tempo já, muita vontade de executar, mas com a correria, cada dia, né, com os bebês bem corrido, eu não tenho conseguido participar muito na internet, né, das mídias sociais. Mas eu participei de uma live algumas semanas atrás com a nutricionista Vanessa Suzuki e na conversa, assim, me estimulou muito. Sempre que eu converso com ela, eu sempre fico muito, assim, estimulada, a minha criatividade vai a mil, assim, todas as conversas que eu tenho com essa nutricionista. E aí eu resolvi resgatar esse sonho que eu tinha, esse objetivo de falar de empreendedorismo. Eu trabalho nessa área faz tanto tempo já e conheço tantas pessoas bacanas, profissionais do segmento e que empreendem nos seus negócios, que me motivou a organizar essa série de lives. Então hoje eu vou entrevistar uma colega, amiga minha, que eu conheci durante o trabalho, né? Nós somos consultoras do Sebrae e a partir do momento que eu conheci ela, já me identifiquei muito com o trabalho dela, com a forma dela ser. E quando eu pensei em montar esse projeto, eu sempre pensei muito assim, eu quero convidar alguns amigos próximos, alguns profissionais que estão mais próximos a mim e que são muito empreendedores. E ela tem essas características, ela é muito visionária, ela faz a diferença dentro da área que ela atua hoje, ela sabe aproveitar as oportunidades que aparecem, ela é muito dinâmica, muito motivadora e muito otimista também, isso é muito importante no segmento. Eu vi que ela já escreveu ali, tô aqui. Legal, já vou te chamar, tá, Ana? E ela tem, assim, muitas características de empreendedorismo. Ela tem um bom relacionamento, assim, com várias pessoas do segmento, sabe planejar, muito organizada. Então, por isso que eu fiz questão, assim, que ela participasse. Hoje ela não mora mais no Mato Grosso, ela mora em Piracicaba, mas ela vem para o Mato Grosso trabalhar. E faz algum tempinho que a gente não se encontra, mas pela internet, celular, a gente está sempre conversando. E eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que ela me passou, né? Ela é turismóloga, mestre em hospitalidade, consultora na área de turismo e desenvolvimento local. Ela atua como consultora credenciada no Sebrae, é docente do Centro Universitário Senac, Águas de São Pedro, São Paulo, nos cursos de gastronomia e hotelaria. Ela é sócia da A1 Soluções em Turismo e Sustentabilidade, que é uma empresa na área de consultoria focada na execução de projetos da área de desenvolvimento local e turismo sustentável. E ela é idealizadora de um projeto que eu, assim, desde que eu fiquei sabendo desse projeto, eu fiquei apaixonada, queria muito que esse projeto acontecesse no Mato Grosso. Torço para que em algum momento a gente possa executar esse projeto aqui, que chama Slow Farm. É um projeto que visa trabalhar todo o processo de produção de alimentos aliado à gastronomia. Então é aquele turismo rural, né, que hoje a gente vê assim uma demanda muito grande. As pessoas conhecerem a plantação, saberem como é produzido, tem todo esse conhecimento, né, essa rastreabilidade do processo e aliar isso ao que? O comer, o beber, né, que é muito gostoso a gente confraternizar. Então, um projeto muito bom, ela vai falar desse projeto. Aninha, eu vou te convidar aqui, deixa eu ver aqui para mim poder te chamar. Gente, é a primeira live que eu participo, e como eu falei pra vocês, né, tô aprendendo ainda, a gente tem que começar pra poder aprender, né? Vou chamar ela aqui. Mandei o convite, Ana. Tá aparecendo aqui pra mim. Aí, você só tá de ponta cabeça, amiga. Eu tô de ponta cabeça, peraí. Ai, que massa. Conseguimos. Ai, que bom te ver. Que bom. Ai, saudades, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê.
Pois é, saudades mesmo. Tenta colocar um pouquinho mais centralizado o seu rosto. Isso, ótimo, perfeito. Ótimo, eu tô com o escritório improvisado hoje, tá? O escritório tá no quarto. Eu tô de hóspede hoje aqui, eu tô trabalhando no Mato Grosso hoje, inclusive, e então tá um pouco improvisado aqui o escritório. Legal. Gente, eu peço desculpa se aparecer uns bichinhos voando, porque começou a chover muito aqui na nossa região. Eu tô em Sorriso, Mato Grosso. E agora, essa época, o que mais tem é bichinho, né? Eu liguei as luzes aqui fora para ver se afasta um pouco, mas pode acontecer de eu ter que fazer assim ainda durante a live. E a internet também, mas não tá com tempo de chuva agora à noite, então acho que vai dar tudo certo. Então, Ana, eu te convidei, né? Acho que você deve ter pego, talvez, o início, né, da apresentação que eu fiz. Te convidei porque, primeiro, você é minha amiga, é uma profissional, assim, excelente, que eu tenho como referência. Não conhecia nenhuma turismóloga, não sabia o que o turismólogo fazia e você me mostrou que você pode ir muito além, né? E esse projeto das lives, do empreendedorismo, é um projeto que eu tenho há bastante tempo, tenho muita vontade de trabalhar isso no segmento, até porque eu também dou aula, a gente sempre comenta da importância do empreender dentro da nossa área. E você empreende hoje na área de alimentos. Então tem uma ligação direta e indireta com um nutricionista também, né? E por isso que eu te convidei. E eu queria, assim, que você falasse um pouco dessa história para as pessoas te conhecerem, falar um pouco da sua trajetória acadêmica, onde você está morando. Se quiser falar algumas coisas pessoais também, fica à vontade, viu? Ótimo. Gabi, bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de, enfim, você pensar em mim para essa proposta. Eu admiro muito também seus movimentos, as suas iniciativas, você sabe disso, isso eu já falei por diversas vezes, né? Inclusive, esse projeto é incrível, né? Eu acredito não só para a área, para o segmento de nutrição, mas para a área da gastronomia em geral, que é o que eu venho atuando atualmente, né? Como docente dos cursos de gastronomia. E assim, vida longa para esse projeto, viu? Estou feliz de estar dando início aí, de ser a primeira sementinha desse projeto. Isso, a gente está aprendendo juntas, né? Nós duas sempre trabalhamos muito, sempre na correria, a gente não tem tempo de ficar fomentando muitas nossas mídias sociais, né? Hoje, quando eu te mandei mensagem, você falou, ai, marketing pessoal, é tão difícil, para mim também porque a gente, né? Quem está realmente na área, está atuando, infelizmente não tem tempo de ficar nas mídias sociais, né, fomentando. E é um canal muito bom, porque não tem custo, então a gente tem que aproveitar. E ali a gente conhece muitas pessoas, troca muitas informações, né? E o objetivo era realmente mostrar para meus seguidores, mostrar para as pessoas que eu conheço como existem profissionais competentes nesse segmento e como a gente está alinhado junto nos projetos, né? Então, essa é um dos objetivos, assim, principais. Ótimo. E o canal da internet é isso, dissemina a informação, né? Quer dizer, essa live, como você disse, depois ela pode ficar para outras pessoas poderem assistir, né? O conteúdo que vai ser debatido. Então, isso é muito, muito bacana. A gente precisa aproveitar. É. A minha ideia é depois colocar no YouTube, no canal da empresa, que agora, como eu estou agora vivendo uma outra fase da minha vida, que é a fase da maternidade, eu estou tendo um pouco mais de tempo para poder fomentar as mídias, né? Eu não tenho uma empresa que mexe para mim nas mídias sociais, que gerencia isso. Então, a minha ideia é trazer um pouco e começar a promover mais alguns conteúdos, né? E, assim, eu fico muito feliz de você ter aceito o meu convite. Quero que você, assim, depois a gente vai deixar gravada a live, sim, para depois você quiser utilizar nas suas mídias também, né? E depois, se você quiser também fazer uma live, quiser me convidar, acho que a gente tem que treinar essas tecnologias. Ótima ideia. Então, fala um pouco de você. Quem é a Ana Carolina? Ótimo. Bom, Gabi, eu vou pensar um pouco lá no passado, né? Então, assim, eu comecei o curso de turismo, sem ter muita ideia ainda de qual seria o foco exatamente que eu iria atuar dentro do turismo. E dentro da universidade, eu trabalhei com um projeto de planejamento turístico, mais especificamente na região, no litoral do estado de São Paulo, né? Na região de São Sebastião. E aí, através desse projeto, ali despertou a minha vontade em trabalhar com consultoria e planejamento de turismo.
E naquela época eu estava prestes a fazer um intercâmbio, né? E aí, com esse intercâmbio, eu já vislumbrei uma oportunidade de atuar em estágios de consultoria, né? Até porque a Espanha hoje é um dos países referências na questão do turismo, né? Tanto que as principais empresas de consultoria prestam serviço no Brasil, né? Hoje a gente já tem bastante empresas de consultoria consolidadas, mas assim, alguns anos atrás eram as principais. E aí eu tive uma experiência internacional, consegui fazer um estágio no meu intercâmbio numa empresa de consultoria, que inclusive estava desenvolvendo um projeto para o Brasil, na região do Delta de Parnaíba, né? Então, lá já foi uma experiência ótima no sentido de despertar ainda mais o meu interesse no segmento, né? E aí, quando eu voltei, eu atuei com a sustentabilidade, que era um outro eixo que eu sempre gostei, né? Ligado à educação, comecei a trabalhar numa universidade com projetos para fomentar a sustentabilidade dentro da universidade, né? E aí depois já veio a docência em seguida, com o mestrado, veio os aspectos também do empreendedorismo, que eu também dei um start, né, um início de um negócio junto com duas amigas. A gente montou um grupo internacional de mulheres, a gente levou 16 mulheres para Dubai, né? Então foi uma iniciativa também assim, a gente testando as experiências, né? E, inclusive, depois elas até deram seguimento a isso, continuaram montando grupos, e eu falei, não, peraí, deixa eu voltar para o meu foco, que é consultoria, que é isso que eu quero, né? E aí consegui, finalmente, ter oportunidades no Brasil na área de consultoria. Trabalhei com empresas como a T4, como uma consultoria em São Paulo. E aí, em seguida, o Brasil foi selecionado como uma das cidades, como o país sede da Copa do Mundo, né? E aí, você sabe, foi por aí nesse período que a gente se conheceu, né? E foi o período que eu me credenciei ao Sebrae, que foi uma grande oportunidade também para mim, né? Eu até pulei uma etapa, antes disso eu também fiz uns projetos de consultoria, que acabaram me levando ao Sebrae, né? E sempre atuando, olha só que legal, né? Sempre atuando com esse aspecto da sustentabilidade, da ruralidade, né? O turismo rural teve presente nesses projetos anteriores, antes de eu entrar no Sebrae, né? E aí, em paralelo ao Sebrae, com os projetos que a gente desenvolve lá, né? Que a gente, inclusive, trabalha em conjunto com restaurantes, com hotéis, né? Com desenvolvimento de diagnósticos específicos, metodologias do Sebrae. Em paralelo a isso, eu trabalhei com projetos governamentais também, né? Então, fomentando a comercialização do turismo junto a empreendimentos, também ajudando as comunidades rurais a se fortalecerem na estrutura para recebimento de turistas, né? E aí essa atuação junto aí em projetos de consultoria já vem aí ao longo de 8, 9 anos, né? Mais ou menos, desde 2011, né? A gente já vai para... Você se credenciou no Sebrae em 2012 também, né? Acho que foi, não foi? Isso, foi final de 2011, mas assim, 2012, que saiu. Isso, foi o mesmo período que eu entrei, né? Que foi quando a gente se conheceu e a gente fez algumas metodologias juntas, né? Isso, exatamente, foi nesse período. E aí, em paralelo ao Sebrae, aí eu continuei também na docência, né? Dei aula também para curso de turismo, para pós-graduação em hotelaria voltado para módulos de sustentabilidade, né? Então foi um período muito legal. E aí depois a minha vida mudou, né? Foi a guinada profissional, eu tive que também me reorganizar profissionalmente, através de um caminho que eu já estava construindo também no Mato Grosso, né? Então eu casei, né? Mudei de cidade, mudei de estado. E aí durante todo esse processo eu falei, puxa, e agora, né? O que o mercado de São Paulo, que é um mercado que tem tantos profissionais excelentes, né? Diferente do estado do Mato Grosso, que também tem excelentes profissionais, mas falta muita coisa, né? Falta tudo, né? Então, assim, como que eu vou me reorganizar dentro desse novo cenário? Eu me encontro, desse novo cenário. Então, eu acabei pensando numa estratégia que, inclusive, eu me aliei a uma parceira, né? Também uma parceira, inclusive, que eu admiro bastante o trabalho dela. Ela tá bombando no marketing digital, ela é focada nesse segmento. Inclusive, é uma pessoa muito inspiradora para essa questão de redes sociais, que utiliza muito bem as redes, né? Ela chama Marta Pog, né?
E ela mora em Piracicaba também, né? Coincidentemente, né? A cidade que eu tô hoje. E aí a gente se juntou, eu falei para ela, trouxe uma ideia, eu falei, Marta, como que a gente pode fomentar a questão da estruturação de um produto voltado, que seja de turismo, só que voltado para empresas de diversos segmentos. Então a gente criou um projeto que se denominou Tour Corporativo. Então, mostrar o processo de produção das empresas como um marketing de relacionamento, né? E a Marta fez pós-graduação em marketing, economista, né? Tinha bastante habilidade nessa área. E aí a gente ampliou uma carteira de cliente, assim, quer dizer, prospectou uma carteira, né? Foi um trabalho interessante, assim, mas naquele período, foi um período que 2014, 2015, a crise econômica estava bem forte e, assim, as empresas elas não queriam de maneira alguma investir nessas estratégias, né? Pelo menos as empresas que a gente no nosso raio ali, né? Onde a gente no nosso raio de alcance. E aí, assim, era um projeto legal, todo mundo, ninguém falou, olha, não gosto, não acho isso legal, mas assim, olha, isso aqui nesse momento é perfumaria para o meu negócio, né? Então a gente acabou conseguindo implementar em uma indústria, né? Que inclusive eles seguem com esse projeto até hoje, né? E aí aí eu acabei mudando o rumo, que na verdade estava bem ali na minha frente e eu não estava enxergando a outra perspectiva do negócio, que era, puxa, por que esse processo de produção eu não mostro no campo, que é a área que eu estava atuando há um tempo atrás, né? E que eu gosto e que eu domino. Então eu fiz isso nas propriedades rurais. Aí foi daí que surgiu o projeto do Slow Farm, né? Que é justamente mostrar o processo de produção do campo. E aí, com isso, eu me juntei a duas parceiras, que também tem um outro projeto também muito bacana, que são duas chefes de cozinha, e elas já tinham feito uma ação específica com esse projeto, que chama Gastroroça, né? E o objetivo delas era aproximar os chefes de cozinha dos produtores, né? Então, falar, chefes, tem uma série de produtores aqui próximos de vocês, com produtos de excelente qualidade, e que vocês podem, né, consumir, etc. E aí eu me juntei a elas e elas falam assim que eu sou a maquininha do negócio, porque eu que movimento, falo, não, vamos fazer, esse negócio tem que virar. E assim, e a gente vai se complementando, né? Cada uma com o seu talento e etc. E aí a gente já fez juntas, né, a edição dos dois eventos, né, dos dois projetos juntos, nós fizemos já 4 edições em uma propriedade e uma edição que a gente fez um roteiro envolvendo 3 propriedades rurais, né? Foi a primeira vez que nós fizemos nesse modelo, né, no mesmo dia envolvendo 3 propriedades rurais, 3 processos de produção diferentes, né? Isso em Piracicaba. Sempre em Piracicaba, mas o Slow Farm ele já teve presente em Goiás, né? Eu fico bem feliz até de falar isso, porque a gente sempre pensa que quando a gente sai um pouco do nosso raio de atuação, né? No sentido de onde a gente está mais familiarizado, etc., é um sucesso, né? Então, assim, eu fiquei bastante feliz de ter levado esse projeto, e foi pelo Sebrae, inclusive, uma gestora que agora, inclusive, ela está empreendendo, ela chama Andréa Carneiro, ela era gestora do segmento de turismo no Sebrae Goiás, e eu conheci ela, até você tinha comentado comigo para eu falar das experiências internacionais, né? Sim. Isso. A Andréa Carneiro, eu conheci ela num curso que eu fiz em Turim, na Itália. Eu fiz esse curso em 2017, né? E era um curso de produtores rurais, né? Envolvendo o turismo sustentável e as cadeias curtas, que eles denominam cadeias curtas. Então, para aproximar o produtor do consumidor. Aí a gente fez esse curso na Organização Internacional do Trabalho, na sede da Organização Internacional do Trabalho. E a Andréia... Oi? Na Itália. E só tinha você brasileira ou haviam outros consultores? Haviam outros consultores também. Nessa época, eu fui até como bolsista junto com uma outra colega que fazia parte da mesma organização que a gente estava criando o movimento de turismo rural,
né? Junto até com uma outra profissional, que ela é referência no segmento do turismo rural, que ela chama Andréia Roque. E ela que, inclusive, propiciou essa oportunidade para nós, porque a Andréia, ela tinha um relacionamento muito legal também dentro da organização internacional, e eles sempre ofereciam bolsas também para o Instituto, né? E aí, na época, foi selecionado entre o nosso grupo de que eu e a minha colega iríamos, né? Então, a gente ficou uma semana lá. O que foi legal, né? Além do networking, que eu conheci a Andréia do Sebrae Goiás, né? Que conheceu o projeto que eu desenvolvia do Slow Farm. A gente conheceu propriedades ligadas ao movimento do Slow Food, né? Que é justamente a alimentação limpa, justa e de qualidade, né? Então, a gente conheceu diversas propriedades rurais. Nós visitamos, inclusive, até fazendas ligadas à produção de maçã, fazendas específicas, obviamente, a gente estava na Itália, né, que produzem massas, etc. A gente visitou a plantação de uma das fazendas que produziam trigo, etc., para Barilla, né? A gente visitou, também vinícolas, né? Vinícolas que aliam também a questão da atividade da pousada. Então, foi bem bacana, assim. Assim, ampliou os horizontes, no sentido de mostrar um processo diferente, né? E como empreendedora, isso traz assim uma visão fantástica, né? Porque você vivenciando isso fora do Brasil, você vê as riquezas que a gente tem aqui hoje, como a gente consegue, né, desenvolver, mas talvez falta ainda essa sensibilidade. Embora o movimento Slow Food é mundial, né? Mas ainda no Brasil a gente ainda tem algumas resistências, pelo menos no nosso estado do Mato Grosso, né? Isso, exatamente, exatamente. E assim, e lá eles mostraram que basicamente o Slow Food é uma filosofia, né? Não é que eu preciso ser associado ao movimento do Slow Food para falar que eu estou desenvolvendo Slow Food. Não, assim, basicamente, se você já é uma consumidora seguindo esses princípios, você já está se juntando ao movimento, você já faz parte dessa ideia, né? Sim, a Europa está bem desenvolvida, né, nessa parte. A gente até, quando vai avaliar os padrões de identidade e qualidade de produtos, o critério que eles têm lá, né, ainda deixa muito a desejar no Brasil, em termos de um alimento puro, que não tenha, né, muita adição de aditivos, nada. Então, a gente vê que dessa questão de legislação, a gente ainda emperra em algumas coisas aqui, né? E esse movimento que você desenvolveu, esse projeto que vocês desenvolveram do Gastrofarma, né? O Gastro Slow Farm, isso. Isso. Esse projeto, vocês visitaram que tipo de propriedade? O que foi abordado? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Legal, do que a gente tem feito no Brasil, né? Você está falando? Isso. Então, a gente tem uma parceria muito bacana, né? Que foi, inclusive, com a primeira propriedade parceira nossa, né? Para poder desenvolver a atividade. Que é um sítio que fica em Cordeirópolis, chama Sítio Terra Ecológica, né? Eles são um dos sítios pioneiros na produção orgânica no Brasil, né? Um dos sítios pioneiros, né? Não vou dizer que eles não foram necessariamente os primeiros, mas eles têm uma história de vida muito bacana também, né? Eles ficam localizados num bairro rural em Cordeirópolis, que é um distrito rural que chama Cascalho. E lá, antigamente, vieram 100 famílias de imigrantes de italianos, todos para trabalhar com a terra, né? E dessas 100 famílias, acabaram sobrando 2 que trabalham com a terra até hoje, né? E uma dessas famílias é esse sítio onde a gente desenvolve o nosso projeto, né? Anualmente. E o que é legal disso é que é uma família que, de geração para geração, eles continuam mantendo essa ligação com a terra. E hoje, a jovem, né, que está dando continuidade ao trabalho da família, ela é apaixonada pela terra, né? Ela tem vários irmãos, cada um seguiu um caminho, e ela que continua ali junto com a família. Ela se especializou, se formou em agronomia na USP, na escola que fica em Piracicaba, na Exalc, né? Que ela também é uma referência na área da agronomia. E ela hoje também ela serve até como uma pessoa de inspiração, né? Ela inspira outros produtores a darem continuidade. Tanto que tem um outro sítio também muito próximo, que também trabalha com a questão da produção orgânica.
E eles são super parceiros, né? Então, assim, é uma jovem que, além de ser muito empreendedora, porque ela tem... Cada vez que você vai no sítio, você vê coisas novas da produção, né? Ela realmente ajuda, ela faz com que outras pessoas também venham junto, né? Então, ela tem Esse essa espírito, né? espírito, exatamente. E assim, e para ela é super legal a gente desenvolver o projeto lá, porque além da gente mostrar a história da família, o que eles fazem, né? Obviamente gera também uma renda para a propriedade, né? Não é a renda principal, porque enfim, eles são um sítio de produção de larga escala, né? Mas é legal pela questão do marketing também, porque o que acontece? A gente vê muitos clientes nossos do projeto que falam, no final de semana eu passei lá no sítio, passei, porque eles têm uma lojinha na frente, né? Na frente da propriedade, que fica aberta nos finais de semana. Então, eu fui num restaurante X e na hora que eu estava voltando para casa, eu passei na frente da lojinha e levei os produtos. Então, vai repercutindo, né? Assim, vai. E para o produtor rural, isso é sair da zona de conforto, né? Você, além de produzir, porque eles sabem muito, quem tem esse enfoque, né, na produção orgânica certificada, ela vive esse movimento, ela tem isso como uma filosofia também, que a gente sabe a dificuldade que é manter esse processo, né? E você consegue agregar valor à sua propriedade. Então, você fazer um turismo, promover um turismo rural, promover eventos que as pessoas vão lá conhecer todo o processo, você ter uma lojinha para comercializar produtos que você mesmo fabrica ou produtos similares, né? Então, assim, agregar muito valor ao segmento, né? E isso para a gente na área de consultoria é muito bom, porque a gente entra muitas vezes nessa linha de padronização, de planejamento, de controle dos processos, né? E você, principalmente, né, nessa questão do planejamento estratégico. Então, assim, é fantástico isso, né? É das fazendas que você comentou do Mirtilo? Não, essa já é outra. Aí eu Tá. Mas eu quero que falar. você fale essa do mirtilo. Eu fiquei, assim, encantada, porque é uma frutinha que aqui no Brasil a gente, assim, a gente já sabe em termos de benefícios nutricionais o que essa fruta tem, mas a gente não é ainda referência em produção. Mas nos Estados Unidos, essa fruta é, assim, a referência, né? É uma das melhores frutas. E a hora que eu vi assim, a divulgação, eu falei, nossa, que curiosidade conhecer. Foi uma fruta muito delicada, né? Muito, muito delicada. Então, esse sítio, eu me aproximei deles, né? Aí foi uma edição que a gente fez, eu fiz com a edição do Slow Farm e também fiz a edição do Gastro Roça junto com o Slow Farm, né? Que é junto com as minhas parceiras. Aí, como que eu me aproximei? Eu fui oferecer um serviço de consultoria para o produtor, né? Ele tinha a intenção de trabalhar com a questão do turismo rural dentro da propriedade. Então, já com a produção do mirtilo, né, que é o foco principal do negócio dele, né? E é um sítio também com a mão de obra muito enxuta, né? Era o produtor e, enfim, uma pessoa, duas, enfim, três ali trabalhando com a colheita, ajudando na colheita. E a questão do mirtilo também é sazonal. E uma das questões do produtor era, inclusive, ele é agrônomo, né? Ele trabalha com a questão da irrigação. Então, assim, como fazer com que o mirtilo produza o ano inteiro, né? Mesmo que a gente fale aí no movimento do slow food, do slow farm, a gente traga essa questão da sazonalidade, né? Que a gente também tem que entender que os alimentos têm o seu tempo certo. Mas a gente também tem que entender que a tecnologia também ajuda, né? Dentro Com desse... certeza. E não é porque tem a tecnologia que vai deixar de ser orgânico. Pelo contrário, a gente tem muita tecnologia hoje nas fazendas orgânicas, agroecológicas, né? Então, isso não tem nada a ver. Às vezes as pessoas acham que, porque é orgânico, é aquele movimento só manual, não tem equipamento, não tem nada. E estão super enganados, né? Porque já é uma estrutura muito grande já dessas propriedades, né? Muitas vezes se exporta, a gente vê aí várias empresas grandes já reconhecidas no Brasil, né? Exatamente, exatamente. No caso, é até legal também eu reforçar isso, Gabi. Por exemplo, no caso do que eu falei do sítio Terra Ecológica, eles são certificados, né? Certificação. Voltou? Acho que tinha. Voltou. Caiu aqui e voltou. Então, eles trabalham já com esse selo da certificação do Ecocert, o Terra Ecológica.
esse sítio de produção de mirtilo, ele não é necessariamente orgânico, tá? Ele utiliza menos insumos, mas ele não é caracterizado como orgânico. Mas ele, como agrônomo, tem total responsabilidade sobre os insumos que ele utiliza para manter as frutas, etc. E aí, o que acontece, né? Eu, com esse processo de consultoria, ajudei, né, ele a organizar um evento de forma estruturada. Então, assim, ensinando ele a como fazer um evento de forma estruturada. Só que quem era o responsável pelo evento foi ele. Então, ajudei, ele fez uma colheita do mirtilo lá dentro da propriedade, com base nas técnicas que eu orientei. Aí, depois disso, eu fiz uma parceria com ele no ano seguinte, onde eu desenvolvi o projeto Slow Farm, que inclusive foi o ano passado. Que daí eu fiz a colheita do mirtilo, mas voltado para a maneira como eu costumo organizar os projetos do Slow Farm, né? Mas, Ana, as pessoas que participam do evento que vão lá colher, é dessa forma. Isso que é o legal, né? Então, assim, você já vai lá para conhecer uma propriedade, você vai para entender todo o processo de produção e você ainda tem a oportunidade de você colher e você comer do pé, né? Então, isso é muito legal, né? Isso faz toda a diferença, Gabi. Assim, é uma vivência. Eu aprendi assim, tudo que você consegue trabalhar, que vai mexer com a emoção, isso a gente não esquece nunca. Você pode esquecer o que as pessoas falaram naquele dia, o que foi dito, mas você não esquece o que você sentiu naquele momento, né? Então, assim, você criar uma vivência desse tipo, nunca mais as pessoas vão esquecer. E todas as vezes que elas forem comer o mirtilo, com certeza elas vão lembrar daquela visita técnica que elas tiveram naquela propriedade rural, né? Então, essa é uma vivência que vai ficar a vida toda na memória. Exatamente, Gabi. É muito legal pegar os depoimentos. A gente sempre tenta pegar, sabe? O relato, que às vezes a emoção daquilo que a pessoa traz, ela traz naquela hora. Então, na hora de despedir, ela agradece, fala, né? Mas é super importante, a gente sempre registra isso e aí a gente faz, puxa, o meu trabalho realmente valeu a pena, né? Eu consegui tocar e fazer a pessoa se sentir diferente naquele dia, né? Então, é esse o objetivo. E aí a gente sempre mostra a questão da colheita, né, o processo de produção, com algo relacionado à parte da gastronomia. Então, sempre mostrando, olha, aquele mirtilo, a gente consegue fazer essas delícias na parte da gastronomia, né? E aí depois as pessoas, elas tomam um chá, elas se alimentam ali das preparações feitas pelos chefs. É assim, né? Exatamente, exatamente. Então, o que é legal é que elas também conhecem as propriedades das frutas. Então, a gente também traz esse conceito, né? A edição do ano passado, eu fiz a parceria também com uma nutricionista, que ela foi realmente falar sobre a questão das propriedades das frutas. E acabei esquecendo de falar que, além do mirtilo, ele já entrou com a linha da produção de frutas vermelhas. Então, ele produz framboesa, amora, né? O morango. Então, ele está inserindo tudo isso dentro da proposta. E a framboesa é uma coisa linda de se ver e de provar, né? A única coisa é que ela tem vários espinhos, assim, tem que tomar bastante cuidado na hora de colher, mas... Nossa, isso é muito legal, né, Ana? E assim, o teu tempo de experiência nesses projetos, assim, o que você acha que mudou com a tua visão, pensando hoje no segmento de alimentos? Acho que você já participou de rodadas de negócio, né? Acho que você tem uma experiência aí no setor de alimentos também. Acho que seria interessante você comentar, né, nesse segmento de alimentos que está na ponta, né? No restaurante, no food service. Ótimo. Então, eu vejo, voltada para a questão desse do rural, do que eu estou vivenciando mais, né? Eu vejo que hoje a questão de, como que eu posso dizer? Os restaurantes, eles estão buscando esse resgate com o rural, com aquilo que é autêntico, né? Então, eu estou vendo isso muito presente dentro dos restaurantes, nos quais eu frequento e nos quais eu pesquiso também para falar em sala de aula, né? Então, é aquilo que me fugiu a palavra agora, mas é gourmet, né? Então, assim, esse conceito do gourmet, tudo aquilo que... O gourmet tem vários sentidos, mas o gourmet também está relacionado com essa questão do campo, né? De você fazer um prato gourmet que tem um toque do chefe muito especialista naquela técnica, mas que está utilizando produtos de excelente qualidade. Que botou, né? A gente fala que não sei o que acontece, mas eu vou ter que descobrir depois o que acontece, que apaga e volta, né? Acho que
Mas vamos lá. Às vezes é a internet mesmo, né, que oscila. É, não tá muito legal aqui na região. Então, é exatamente isso assim, que eu percebo. É essa aproximação da ruralidade junto com os restaurantes, que eles estão cada vez mais buscando por isso. E eu vejo isso nos eventos também, né? Nos eventos que aproximam produtores de chefe de cozinha. Eu vejo isso também por parte dos produtores que se sentem mais empoderados. Não sei se é essa palavra está sendo utilizada de diversos contextos, empoderados, né? Mas enfim, mais fortalecidos, né? Se sentem mais confiantes de poder divulgar e vender seu peixe, né? Tem uma propriedade que nós fizemos um evento esse ano que chama Chácara Brasil. Eles produzem shimeji, né? Cogumelos em geral, e também tem um clube que chama Clube da Horta, que eles têm uma horta, né? Que é teoricamente uma horta comunitária, só que você paga para fazer parte desse clube. E tem uma ideia diferente, é um conceito diferente. Então, eles têm um profissional que vai cuidar dessa horta e que é pago pelos recursos desse clubinho da horta, por essa mensalidade. E aí você pode colher aquilo que seja o suficiente para a sua família. Não é para você dar para a avó, para a tia, né? Então, com esse conceito da consciência mesmo, né? De você colher aquilo que você vai... Saber o que você está comendo, né? Isso, exatamente. Então, enfim, eles têm esse trabalho. Mas por que eu estou falando desse sítio? Porque a gente está falando de vender o peixe, né? De saber dessa aproximação do produtor com os empreendimentos da gastronomia. A Andréia, que é uma das produtoras, né? Lá desse sítio, que é uma família grande, mas a Andréia que é a parte comercial. Ela, assim, não tem tempo ruim, assim, ela é uma pessoa que realmente vende o peixe, né? Então, ela vai atrás dos empreendimentos dos restaurantes, etc. E aí, quando você vai visitar os restaurantes, enfim, eu como cliente, então você, o cogumelo é da Andréia, quer dizer, esse prato aqui que tem cogumelo é da Andréia, é da Chácara Brasil. Então, ela realmente faz essa parte comercial muito bem, né? E a gente percebe que isso às vezes falta, né? O produtor rural está focado na produção, puxa, ele tem uma estrutura de mão de obra super enxuta, né? Não consegue muitas vezes vender, fazer a logística. E é isso que eu via muito também na produção do mirtilo, né? Do produtor, que agora ele, enfim, também está mudando, tá se estruturando cada vez mais, né? Para poder realmente comercializar e ter o que ele precisa, né? De rendimento dentro da propriedade. Eu vejo, assim, pela experiência que eu tenho também no segmento de alimentos, que o segmento de food service, ele precisa desenvolver muito essa área, né? Eu acho um absurdo, assim, falando bem sincero, você pagar para ir num restaurante, chegar lá e comer produto industrializado, né? Por exemplo, eu vou lá para comer uma massa, e aí é um restaurante italiano, mas aquela massa não foi feita de forma artesanal ou não foi feita com produtos artesanais, caseiros e tal. Eu tô comendo um negócio industrializado. Então, assim, por que você propõe a montar um restaurante, né? Nesse enfoque. Então, assim, a gente vê várias coisas que faltam nos restaurantes, né? Olha, então, se eu vou me propor a fazer um restaurante com foco italiano, então eu vou buscar conhecer a cultura italiana, eu vou buscar ingredientes italianos, ou eu vou buscar preparar o meu molho de tomate, que é o que? A identidade. Eu vejo que falta isso hoje no food service. A identidade do meu estabelecimento, ele precisa ter. E se a gente pensar só em agregar valor num atendimento, ou só... Isso hoje em dia as pessoas não querem só ser bem atendido. Elas querem conhecer o processo, elas querem ter segurança alimentar. Elas querem saber de onde provém, né, o ingrediente que está vindo. Hoje, se a gente estudar a nossa região aqui no Mato Grosso, hortifrutis, a maioria vem de São Paulo, né? Uhum. E a gente sabe que tem muita cooperativa aqui que está produzindo. E aí, quando você vai no restaurante e conversa, olha, a gente tem opção, por que você não compra da cooperativa? A gente tem tantos produtores, vai lá conhecer. É até uma forma de você passar isso para o seu cliente. Olha, as minhas verduras são dessa cooperativa, uma cooperativa da agricultura familiar, assim. Então, você tem toda uma história, né? E você está ajudando a sua comunidade, sem contar na questão logística, na questão de ambiental, né? Na questão econômica, quando você compra daquele pequeno produtor ou você compra mais próximo a ti. Então, hoje é uma realidade. A gente, infelizmente, vai no estoque do estabelecimento e praticamente o que você vê é produto industrializado, ultraprocessado, sem história.
né? E muitas vezes você enfeita um cardápio, né? Porque o consumidor chega lá, vê um cardápio, preparação tal, gourmet, né? Só coloca o gourmet, a palavra gourmet. Mas quando você vai comer, na realidade, você não sente nada de gourmet, né? O negócio é totalmente industrializado. Então, assim, essa mudança de conceito tem que haver, né? E a gente, como consultor da área, a gente sempre fomenta isso. Eu acho que essa experiência, essas vivências que você está trazendo para a gente são fantásticas. São vivências, né? A maioria delas, acho que de São Paulo, né? Não sei se você conseguiu já desenvolver alguma coisa parecida aqui no estado do Mato Grosso, mas é uma oportunidade. Vai. Oi? A gente vai. Nós precisamos, né, desenvolver isso aqui, pelo menos aqui em Sorriso, Sinop, uma região muito promissora, né? Há uma demanda reprimida, partindo do consumidor, mas o segmento do food service, os empresários, o empresariado, eu não senti ainda por parte deles esse interesse em realmente trabalhar esse turismo rural, em trabalhar uma gastronomia focada na sustentabilidade, né? A gente ainda não tem muito não senti ainda isso do tempo que eu tô ficando aqui, né? Que eu tô morando aqui no Nortão, né? Voltei pra cá. E assim, Ana, só pra gente finalizar, porque o nosso tempo corre, né? Não sei se tu viu aí, mas Nem vi. O assunto é tão bom que a gente vai falando, né? Eu queria muito, assim, que você comentasse brevemente o que você espera do segmento de alimentos para a nossa região, no estado do Mato Grosso, sabendo que você tem feito trabalhos aqui, pensando nessas experiências todas que você teve no exterior também, está tendo em São Paulo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem trabalha na área de alimentos hoje, assim, para os consultores, para os nutricionistas, para os profissionais que estão envolvidos na área de alimentos, né? Gastrônomos, pensando nessa visão hoje que você atua, né? Da sustentabilidade. Ótimo. Vamos ver se eu consigo responder as duas, senão você me cobra aí, caso eu esqueça. Bom, o que eu espero, né, da área de alimentação voltada para o estado do Mato Grosso? Eu acredito que tudo isso que a gente comentou agora, ele se faz cada vez mais presente hoje. Eu vejo, na capital, assim, em Cuiabá. Eu tenho, nos momentos que eu posso... Chapada, né? Na Chapada também, visitado alguns restaurantes que eles consideram essa questão do alimento fresco, limpo, justo, né? Eles estão agregando isso sempre assim, puxa, eu não vou pegar um queijo de, sei lá, de São Paulo, né? Eu vou pegar um queijo, tem um cara que produz um queijo de excelente qualidade e está aqui próximo, né? Então, assim, eu vejo que os restaurantes eles estão tendo essa preocupação. Não estou falando em sua maioria, né? Mas a gente já vê um movimento grande em relação a isso. Restaurantes trazendo esse conceito. Hoje mesmo eu visitei um estúdio de pão que trabalha com a questão da fermentação natural, então se preocupando com um alimento de qualidade, né? É uma tendência hoje, né? Mas enfim, é a sua responsabilidade de saber aquilo que você está produzindo, né? Se você quer o tradicional, o convencional, ou fazer algo diferente e que na ponta, né, o cliente também se sinta beneficiado por aquilo, porque ele está comendo algo bom, que vai trazer saúde para ele, né? Então, o que eu espero é que essa tendência ela não vire só uma tendência de moda, né, o modismo, mas que seja algo que venha para ficar. E eu acredito que é algo para ficar, porque a gente, como consumidor, está ficando cada vez mais consciente, como você mesmo diz, né? A gente quer transparência, a gente quer ter transparência nos rótulos, a gente quer ter transparência no cardápio, e é através disso, assim, quando a demanda não, na verdade, quando a parte dos clientes, a demanda está correndo atrás, exigindo as informações corretas, aí o sistema tem que mudar, né? Então eu espero que a gente continue... Não, eu espero que a gente continue críticos, né, em relação a isso. Então, só um detalhe, assim, eu tô aqui em Sorriso, né, Mato Grosso. A gente tá na capital do agronegócio. Faz mais ou menos um ano que tem uma fazenda aqui de produtos orgânicos, hortifruti, que tá bombando, assim, tá sendo, assim, fantástico o trabalho que eles estão fazendo. Eu tô apaixonada.
compro verduras deles também. Não compro assiduamente, porque eu tenho os produtores rurais que são certificados orgânicos, que eu acabo comprando mais, pelo fato de ter feito alguns trabalhos com eles também, mas já tem uma fazenda. Então, pense bem, a gente está na capital do agronegócio, a demanda pelos produtos certificados é tão grande que veio uma produção própria para cá. A gente tem uma fazenda hoje aqui produzindo e está vendendo, comercializando fora daqui também. Então, assim, a população, quando ela sente a necessidade, quando ela se sensibiliza, ela começa a buscar e as empresas vão tendo que se adequar, né? Isso é uma questão, assim, que é muito bom. É ruim por algum lado, porque eu acho que, teoricamente, a gente tem que estar sempre, né, estudando e vendo os impactos que isso pode promover. Mas, por outro lado, a população demandando não tem, o empresariado ele vai ter que mudar, né? Ele vai precisar ter transparência no cardápio, ele vai precisar ter transparência no trabalho dele, né? Que ele vem executando. Só que deixar esse detalhe, assim, está sendo muito legal essa experiência aqui. Que legal, que bom, eu fico feliz, eu fico feliz. É, você está em São Paulo. São Paulo, hoje em dia você já tem as cestas, né? Você paga lá o clube específico, você recebe toda semana na sua casa. Aqui a gente ainda está engatinhando para isso. A gente tem essa fazenda, mas assim, a gente tem produtores que vendem na feira, mas é uma quantidade ainda muito pequena. Mas toda essa produção deles já é consumida. Então, assim, eles estão sempre trabalhando já no seu limite, né? Até por a questão de estrutura física mesmo, da propriedade e tal, né? Mas você vê, assim, que é um mercado promissor, né? E não é moda, é um mercado muito promissor. Exatamente. E o que as pessoas, assim, eu digo os clientes, né? Acabam, às vezes, não adquirindo tantos produtos porque eles criticam a questão do preço e etc, né? Ou até a dificuldade mesmo de encontrar. Mas em questão do preço, olha só que movimento legal e que, de repente, eu gostaria até de finalizar com isso, né? Eu visitei recentemente uma fazenda também de produção orgânica, só que no estado de São Paulo, né? E lá eles utilizam o modelo do CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. Esse modelo de CSA, ele não é assim uma novidade, ele já acontece em vários lugares do mundo, mas no Brasil ele já acontece em vários estados, mas é um processo que precisa ser mais disseminado. E o que é essa comunidade que sustenta a agricultura? É como se você sustentasse a fazenda. Então você também paga uma mensalidade, muitas vezes você paga já 3 meses adiantado, e você dá o fluxo, um capital de giro também para o produtor saber que ele já pode garantir esse recurso, porque você está ajudando, né, na produção, e que você vai receber essas cestas, né, uma vez por semana, com a quantidade que você, enfim, solicitou para sua família. Então, essa comunidade sustenta a agricultura dá o suporte e a segurança para o produtor. Ele sabe que aquilo que ele vai produzir já está garantido, né? Então, se ele vai produzir, sei lá, 30 quilos do total de hortifruti, ele já sabe que esses 30 quilos está destinado para essa comunidade que sustenta a agricultura. O que sobrar, o excedente, ele pode vender para outros lugares. Então, imagina que legal a gente, no nosso negócio de consultoria, você já ter os clientes garantidos, assim, falar, comunidade que sustenta a Gabi, que sustenta a Ana, né? Durante 3 meses a gente já sabe que tem garantido, enfim, esse recurso. O resto que sobrar de tempo nosso, a gente se dedica para outras atividades, né? Então, nossa, é o sonho do consultor, né? É o sonho do consultor virar assessor, né? Que é uma grande dificuldade que a gente tem, porque normalmente a gente é acionado em momentos críticos, pelo menos na minha área de nutrição, quando a vigilância bateu na porta lá da empresa, precisa desenvolver um documento, e é tão triste, eu fico super triste assim quando isso acontece, porque a gente tem ali um prazo curto para desenvolver, a gente sabe que é difícil, que o processo é longo, a mudança de cultura dentro de uma empresa não é fácil trabalhar com pessoas, a gente precisa ter muita paciência, estudar muito aquele segmento muitas vezes, né? E como você falou, o sonho é virar o assessor, porque a gente sabe que quando a gente tem mais tempo, a gente consegue desenvolver muito melhor o nosso trabalho também, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, fica a dica, né? Esse modelo de CSA pode ter uma saída, de repente, para várias propriedades rurais, né? Então, é algo assim, o que eu queria deixar de mensagem para o segmento da alimentação é para os consumidores, né? Então, assim, sejam exigentes,
procurem realmente empreendimentos que valorizem o processo de alimentação limpo, justa, né, de qualidade, que é só assim que a gente realmente vai conseguir integrar a produção do campo da maneira como a gente acredita, né, com igualdade, com a valorização que ela merece, né, que mexer com a terra não é fácil, né, você mesmo que venceu esse processo, né, também com a sua família, né, então lidar no dia a dia é um trabalho árduo também, né, Sim. que precisa ser reconhecido também, né. Sim, a gente tem, assim, hoje políticas públicas, pouquíssimas políticas públicas que incentivam. Então, a gente tem hoje para o agronegócio, né? Você vê, por exemplo, a questão dos consultores, dos técnicos. Hoje, para quem trabalha com esse tipo de produção, a gente vai aqui, pelo menos no estado do Mato Grosso, você vai depender dos técnicos da Empaer, você vai depender dos técnicos, muitas vezes, do Senar, do próprio Sebrae, algumas coisas, né? E a gente, e para o produtor que está começando, ou que muitas vezes não tem tanta prática ainda, ou às vezes já está acostumado num sistema, até ele mudar todo o sistema, o custo é muito alto. E hoje no setor do agronegócio, a gente já tem esse conhecimento técnico muito desenvolvido. Você vai hoje numa loja de agropecuária, você tem lá um veterinário, você tem lá um agrônomo disposto para te dar orientação. Então, muitas vezes, para ir na tua propriedade, o próprio representante comercial de determinados produtos. Então, a gente acabou entrando num ciclo de produção que ficou, muitas vezes, foi se moldando. É um sucesso, né? Realmente, a gente tem isso daí como um sucesso. Mas aí, quando a gente vai olhar os efeitos disso, né, em relação ao meio ambiente, em relação à responsabilidade social, em relação aos cuidados com a saúde, né? A gente tem aí uma dificuldade, um ponto a ser trabalhado. E se tivesse talvez mais políticas públicas, talvez mais projetos para o segmento visando esse cuidado, talvez a gente teria mais produção, né? Então a demanda está, o consumidor está exigindo isso. Então as empresas estão precisando se adaptar. Eu sempre gosto muito de citar o exemplo de uma empresa, uma multinacional muito conhecida aí na área de alimentos, que trabalha com leites, né? E tem fórmulas infantis também e tal. E aí, recentemente, eu comprei um leite deles, fui olhar a rotulagem, bem claro, assim, leite integral, puro, assim, sem aditivo, sem nada. Eu falei, nossa, que interessante, porque ultimamente os leites, para quem toma leite, ultimamente os leites eles vêm, né? Sempre tem lá um aditivo, a própria embalagem e tal, né? E aí no rótulo já dizia que as vacas selecionadas, todo um cuidado, sabe? Eu pensei assim, eu falei, nossa, você vê como que o mercado está exigindo isso. E aí o produtor lá na ponta está precisando ter um cuidado maior na produção dele para poder conseguir suprir essa demanda e vender para esse tipo de empresa, né? E sem cobrar nada mais. A empresa ela exige, não, eu quero que você me entregue esse produto nessa qualidade, eu não vou te pagar nada mais por isso. Então, assim, quando o consumidor tem uma força muito grande, né? E o produtor que está interessado em vender porque ele sabe que a demanda é grande, ele vai se adaptar, né? Mas, infelizmente, a gente tem essas dificuldades aí, né? No suporte técnico, né? Do conhecimento. Exatamente, exatamente. Eu só vou colocar o carregador, só um minutinho. Então, Ana, a gente já vai finalizar, já deu nosso horário, né? A gente tinha falado da live geralmente 40 minutos, 50 minutos, já deu aí 50 minutos de live. Acho que deu para as pessoas conhecer um pouco mais sobre você, sobre o teu trabalho. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Nossa, esse assunto é muito gostoso. A gente poderia falar sobre isso muito tempo, muitas horas, né? As experiências que a gente tem, são muitas empresas que a gente já atendeu, né? Então, eu acho assim que você veio a agregar muito nesse momento que a gente está vivendo. E como eu te falei, como eu comentei no começo, eu quero assim te agradecer. Você é uma pessoa muito empreendedora. Espero poder, né, te ver em breve e desejo assim que esses projetos que você vem desenvolvendo eles deslanchem, que em breve você venha para o Mato Grosso fazer esses projetos aqui também, né? Pelo menos no Nortão, que a gente está precisando muito desenvolver isso aqui no Nortão. A gente sabe que Chapada, Baixada Cuiabana, já há um movimento, né? Nessa questão do turismo rural. Mas aqui no Nortão a gente precisa desenvolver muito isso. Hoje a gente está muito focado no agronegócio, mas até dentro do agronegócio a gente pode trabalhar algumas coisas, né? Com certeza, Pensando nessa linha, nessa visão. sem dúvida.
Gabi, bom, eu também quero agradecer a oportunidade. Foi uma dinâmica gostosa e nova, né, para mim. Pelo menos eu nunca tinha feito uma live. E, e assim, e falar sobre algo que a gente faz e que a gente gosta e que a gente tem paixão por falar e disseminar o conhecimento é sempre prazeroso, né? Então eu fico muito feliz mesmo de você ter dado essa oportunidade aqui para a gente poder conversar um pouco mais e de te ver um pouquinho também, né? Então, E vão haver outras oportunidades, viu, Ana? Obrigada, tá? E muito sucesso aí para você. obrigada, Gabi. Um beijão. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela audiência. Pois é, olha, teve muitas pessoas bacanas aqui que eu conheço, assim, pessoalmente, algumas pessoas que eu não conheço, fiquei muito feliz. Gente, eu vou deixar essa live 24 horas, eu vou gravar ela também, vou salvar ela. E provavelmente eu vou colocar ela no YouTube, tá? Eu também não tenho muita prática com isso, estou começando agora a mexer com essas tecnologias. Como eu falei para vocês, estou saindo da minha zona de conforto, mas eu quero deixar Uhum. salvo lá no meu no canal do YouTube para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais. Eu acho que a tua forma de atuação hoje nessa área de turismo aliado a alimentos é uma grande inovação, né, para o segmento. Acredito que dentro na tua área de docência, quando você vai dar aulas, com certeza os alunos devem ter muita curiosidade, né, de entender como que você vem desenvolvendo isso. E eu quero deixar salvo lá para a gente poder utilizar esse material também. E em breve fazer outras lives focado em outros assuntos aí da nossa área, né? Ótimo, ótimo. Pode contar comigo, Gabi. Obrigada, viu? Então, tá joia, gente. Boa noite. Beijo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.